Los Grandes chega finalmente 100% agora ao League of Legends, né? Uma organização que nasceu no Free Fire, né? Basicamente. Quantos anos tem a Los Grandes? A Los Grandes, vamos dizer assim, o nome Los Grandes é de 2018. Mas ela não nasceu como uma organização, né? Eu acho que isso é super importante, assim. Às vezes o pessoal fala... O torcedor, principalmente, ele cobra, né? Fala, eu tô 4 anos esperando. Uhum. Mas a Los Grandes, ela nasceu como um time de amigos que se inscreveu no campeonato para jogar. E aí pegou, o nome era legal, o Rodrigo já tinha uma fanbase. O né? Gato. O El Gato já tinha ali uma torcida em volta. E aí foi continuando, mas que ela se posiciona, que a gente tá, acho que vivendo como organização, tem menos de 2 anos, assim, vai, 1 ano e pouco. Acho que assim, quando eu cheguei, a Los Grandes estava começando a ter essa visão de virar de fato uma organização, de investir em estrutura, de ter um time de staff, mas o primeiro momento a Los Grandes não era bem uma organização, mas ela se destacava muito na produção de conteúdo. Sim. Então a Los Grandes, ela ficou gigante por conta do YouTube, por conta de toda a dinâmica de produção de conteúdo. Na pandemia, isso potencializou bastante, mas como time, criar de fato uma organização, eu acho que agora a gente pode falar, pô, Los Grandes é uma organização, porque não tinha estrutura, né? Quando eu cheguei mesmo, que eu fui entender um pouco assim, a gente ainda tinha já o time de Free Fire, mas tinha a estrutura básica, assim, né? Tinha um coach, mas assim, a gente não tinha ali manager, psicólogo, fisioterapeuta, não tinha um centro de treinamento. Ah, não tinha? Ainda não. Isso 1 ano e meio atrás. Pô, eu conheço um cara que tem tudo isso pra você, dependendo. Pois é. Então, assim, se a gente for falar pelo momento que o Rodrigo, numa live, ele anunciou, estou montando um time, e nomeou como Los Grandes, 2018. Se for colocar na prática, 2021, começo de 21, vamos dizer assim. E agora, acho que é o momento que a gente realmente se posiciona como organização e que tem patrocinadores e que tem estrutura. Esse negócio de criação, você falou de que foi muito forte na criação de conteúdo. Isso veio muito dessa cultura do mobile, né? Eu acho que a galera que nasceu no Free Fire, principalmente, muitos times se transformaram em times depois de ser uma explosão de conteúdo. Tanto que vocês, a Loud, Fluxo, todos os times, eles têm um setor de conteúdo muito forte, né? Sim, mas eu acho que isso é muito do timing, assim. Era o momento, acho que aquele momento, assim, pré-pandemia, onde as pessoas viam sentido em, pô, vamos produzir um tipo de conteúdo diferente, vamos reunir a galera, produzir conteúdo nas casas. E aí o Free Fire veio nesse momento. Então, se você pega, por exemplo, a própria Loud, né? O Playhard já produzia conteúdo antes da Loud. O El Gato sempre foi do YouTube, então sempre produziu conteúdo. Então, já tinha um pouco disso. Aí veio o Free Fire, o El Gato mesmo foi um que viu o Free Fire como uma oportunidade. Falou, pô, vou trazer o Free Fire pra dentro desse conteúdo. E aí foi criando essa dinâmica, mas eu acho que o Free Fire casou muito com esse momento e a pandemia acelerou muito. A pandemia foi aonde a Los Grandes mesmo, qualquer vídeo que postava era mais de 1 milhão de views, era muito fácil. Chegou uma época que a Los Grandes tinha 2 casas de influenciador e postava 2 vídeos todos os dias. Então, assim, era uma produção massiva. Hoje a gente produz, mas não com a mesma velocidade. Eu tenho uma teoria que a partir do momento que o TikTok chegou, ele acabou com tudo. Acabou com tudo? Pra mim, o TikTok acabou com o YouTube, acabou com o Instagram. Tá, entendi. Mas até o TikTok chegar, o YouTube era muito forte, né? As pessoas, elas tinham esse hábito de consumir conteúdos mais longos, de acompanhar essa jornada de conteúdo. E tanto a Los Grandes quanto a Loud veio um pouco disso, né? Assim, aproveitou muito desse momento de mercado. Hoje não teria o mesmo efeito. Sim. Então hoje, fazer o que foi feito em 2020, 2021 agora, seria muito difícil. Isso é muito como eu falei, do Free Fire do mobile. Né? Você vem, Cacavel, de uma outra escola, né? Você acha que isso potencializou mais essas organizações que nasceram no Free Fire? Porque é uma coisa que a gente não tem muito nas outras orgs que não nascem no Free Fire, e até no próprio CBLOL, é que algumas demoram muito tempo pra angariar a torcida. Muitas no Free Fire elas já nascem com a torcida gigante. Você acha que essa torcida tem o mesmo impacto de um time, antigamente a T1, que vai construindo o seu legado com título ou com não sei o quê? Ou você acha que não, que essa torcida que nasce do engajamento, ela é tão forte, ela é tão apaixonada e tão intensa quanto uma torcida que ela se forma direto no esporte? Eu acho que o Terron falou muito bem. Essa potencialização que a pandemia trouxe, ela assustou muitas organizações.
eu vou falar por mim, né, T1, quando tudo começou a acontecer, e o Diogo tá aqui de prova, quando a gente montou a estrutura, eu sempre falei, pô, a gente precisa fazer conteúdo, precisa ter coisa, escritório todo de vidro pra gente poder produzir. E a gente começou a produzir algumas coisas, mas ninguém queria ver aquilo. Quando a gente vê algumas organizações surgindo e criando um engajamento muito pesado com conteúdo assim, simples, sem muita floreio, a gente começa a se mexer e falar, pô, onde é que a gente o que a gente precisa fazer? Foi até o início da conversa da fusão com o Terron. Falei assim, pô, a gente tá se espelhando em vocês, mas a gente não consegue ter esse contato com o público que vocês têm, essa facilidade. E foi isso que a gente enxergou. Isso vem muito do Free Fire e eles são mais aguerridos do que os torcedores normais do eSports lá de trás. Caralho. Porque eles torcem mesmo para a organização. Eu tive torcida pesada lá, quando eu tive Beat Pava no nosso time, que o time tava ganhando tudo. Saiu Beat Pava, a torcida saiu junto com ele. Sai junto, então, é um fenômeno muito comum, hoje né? Não, hoje o cara sai, às vezes você tem que pedir calma pra torcida, falar assim, ele tem um legado com a gente. E não é pra você matar o cara porque ele tá saindo. Não, ele deixa de seguir no mesmo dia. Para de seguir. Caralho, é tipo assim, a galera hoje, é isso que eu acho, eu pelo menos assim, equilibrado, eu acho foda isso. Porque no esporte, no esporte eletrônico, a gente sempre viu que o que tinha fã era jogador. Então o BRTT, ele tava no PEN, a PEN sempre foi grande, mas aí ele foi pra Red. A Red era pequenininha, explodiu. Aí ele foi lá atrás, 2013, Cade Stars, a Cade explodiu. Aonde ele passava, o time crescia muito, né? E aonde ele saía, o time dava uma queda. Então, Los, Fluxo, Loud, essas organizações que nasceram no Free Fire e fizeram esse fenômeno da galera se apaixonar pela instituição, eu acho que vocês são os primeiros exemplos de uma torcida apegada, acho que algumas outras sensações, como a PEN também, muito ao time. Não importa quem esteja lá, a torcida tá com o time. Isso um pouco por conta dessa produção de conteúdo, né? As pessoas, acho que quando elas conectam com o conteúdo, ela conecta com quem tá ali. Então, assim, é muito comum. A própria torcida da Los Grandes, assim, ela tem uma conexão muito grande. Eles contam a história daquele influenciador lá atrás, daquele dia, daquele momento da organização. Então tem um laço afetivo muito grande. Eu acho que o Free Fire fez uma coisa muito legal pelo eSport em geral, assim. Ele democratizou o acesso. Então, no geral, assim, acho que o esporte eletrônico nunca atingiu um público de massa tão grande. Certeza. E o Free Fire, por ser um jogo de celular e rodar em qualquer plataforma, ele alcançou um público que não torcia e não acompanhava. Sim. E às vezes, muitos nem sabiam o que era o esporte eletrônico. Aí quando começa a vir o competitivo do Free Fire, essas pessoas passam a acompanhar. Não porque elas acompanhavam algum competitivo, é porque elas viam as pessoas que elas gostavam, que elas consumiam o conteúdo, jogando. E aí se conectava, que é um pouco do que aconteceu muito com o El Gato, com o Nobru e com outros grandes nomes. Só que, conforme as organizações, isso foi, logo que eu cheguei na Los Grandes, foi algo que eu percebi. Conforme a gente ia ampliando para outras modalidades, esse torcedor que até então acompanhava Free Fire, ele fala, pô, mas tem CS, eu vou acompanhar o CS também. Ah, eles vão junto? Tem o LoL. Não entendo, mas eu vou acompanhar o LoL também. Tem bolinha de gude, eu vou acompanhar a bolinha de gude também. Então, assim, isso é foda. Eles acabam... eles são torcedores do time. Eu vivi isso na pele, pô. E, ó, eu tô nisso há muito tempo. Mas no Wild Rift, a gente jogou várias vezes, inclusive a gente se classificou pro campeonato oficial em cima da Loz, na primeira line ali. Que, inclusive, essa é uma história boa, mas essa eu não sei se vem agora. Mas, cara, os torcedores, eles não tinham ideia do que era o Wild Rift. Mas tava lá. Não, o que é isso? Não tava lá, tava enchendo o saco. Em tudo que era postagem, enchia o saco. Postagem da B4 enchia o saco. E a diferença é que os torcedores são apaixonados. O que foi? Pode falar. Eu tô dando risada porque o Jean mandou um superchat aqui. Eu falei. 9,99. Ele mandou um superchat. Falando, não vou passar a fórmula? O Jean mandou, desculpe interromper, mas caralho, pode quebrei. Pode mandar. Ele mandou: Ei, Terron e Cacavel, sou muito fã de vocês, a visão revolucionária de vocês é insana, mas sempre tive uma dúvida que queria tirar, porque o Jean é o melhor de todos. Grande abraço, Jean. Que arrombado. Eu chamo esse arrombado há 10 anos pra vir pra cá. Eu posso falar que ele não vem pro Brasil. Vou ter que ir aí nos Estados Unidos pra te entrevistar, Jean? Eu quero saber no que ele é melhor. Porque a única disputa que a gente fez foi de tiro. Ele falou que era muito bom pra tirar. E ele perdeu até pro Terron, que não sabe nem pegar na arma. Eita! Rapaz!